A PetroRecôncavo anunciou recentemente os resultados do terceiro trimestre de 2023 e nesse resultado, quando comparamos de janeiro a setembro, nós tivemos uma redução de 30% no lucro quando comparado ao mesmo período do ano de 2022 e, logo em seguida, anunciaram a troca de CEO. Será que tem alguma relação? Será que a PetroRecôncavo está com problemas? É sobre isso que eu irei falar nesse vídeo. Olá a todos, mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Faustino. Convido a todos aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, deixem um like e fiquem à vontade na seção dos comentários. Além da troca de CEO, nesse vídeo eu irei tratar de alguns tópicos. Eu irei falar de como a PetroRecôncavo ganha dinheiro, olhando o investidor 10 da PetroRecôncavo, o resultado do terceiro trimestre, o segredo está na produção e eu vou dizer se eu vou continuar ou não investindo nessa empresa. Vamos ao primeiro ponto, a troca de CEO. A PetroRecôncavo acaba de anunciar que José Firmino passará a ser o novo CEO da companhia, substituindo Marcelo Magalhães, que está a comando da petroleira há quase 16 anos. E quem é José Firmo? Será que ele irá agregar na PetroRecôncavo? Olha, o Firmo ele fez carreira no setor de oil e gas e ele teve uma passagem de 5 anos pela Seadrill, especializada na exploração offshore. Offshore, para quem não sabe, é aquela exploração no mar, onde chegou a CEO no Brasil e vice-presidente para as Américas. Antes disso, ele atuou por 23 anos na Schlumberger, agora renomada SLB, onde chegou a presidente da operação brasileira. E se você, assim como eu, nunca tinha ouvido falar nessa empresa, a Schlumberger, ela é a maior empresa prestadora de serviços de petróleo do mundo. Então nisso vai ajudar bastante na PetroRecôncavo esse know-how. Por quê? A PetroRecôncavo ela é uma empresa que começou prestando serviços para a Petrobras até se emancipar, por assim dizer, e criar os seus próprios caminhos, sendo uma empresa não só um braço da Petrobras, uma prestadora de serviços da Petrobras, mas uma empresa muito mais completa. E aqui eles até falam que, além dessa experiência no setor de oil e gas, os conhecimentos de Firmo na área de logística serão fundamentais para a PetroRecôncavo recuperar os índices de eficiência que tinha no passado. Por que a logística é tão importante na PetroRecôncavo, que ela é, na verdade, uma empresa de oil e gas? É porque a PetroRecôncavo está querendo crescer muito no Brasil na questão de distribuição de gás, tanto a nível industrial, preferencialmente, e em um segundo momento também pode ser até a nível de residencial, mas eles têm esse interesse muito grande de atender grandes empresas e nisso a experiência do Firmo será muito bem-vinda. O Firmo só irá exercer sua função de CEO a partir de 1º de janeiro de 2024. Enquanto isso, o Magalhães ele continua lá e ele até faz um comentário sobre o Firmo, o novo CEO. E também tem a parte logística do outro lado, pois estamos entrando no midstream e criando novas rotas e formas de comercializarmos o nosso gás. E aqui ele fala novamente da importância de comercializar o gás. E quais são os desafios do novo CEO? Os desafios dele não são poucos. O primeiro é que ele não tem experiência como CEO de uma empresa de capital aberto, então isso já é um ponto. Mas o segundo ponto que ele vai ter, muito importante, que é até mais importante do que o primeiro que eu falei, é que ele vai ter que lidar com um corte de 60% no CAPEX para os próximos anos. O que é CAPEX? CAPEX é como se fosse uma previsão de investimento em itens de imobilizado que vai trazer receita para a empresa, entendeu? E partindo para o segundo tópico, como a PetroRecôncavo ganha dinheiro? A PetroRecôncavo ganha dinheiro fazendo exploração de campos maduros de petróleo. O que seria isso? Os campos maduros de petróleo são campos que a Petrobras não acha mais viável continuar tirando o petróleo deles, porque a margem já não é interessante para a estrutura da Petrobras, porém para a PetroRecôncavo é interessante. Então, no começo, a Petrobras ficava com esses campos maduros e trazia a PetroRecôncavo para prestar serviços lá. Num segundo momento, a
Petrobras começou a vender esses campos maduros e aí PetroRecôncavo ela não é mais uma prestadora de serviço, ela é a dona daquele campo e aí ela pode fazer o que ela quiser com aquele campo desde que ela pague pela concessão desse campo. Indo para o terceiro aspecto, olhando o site do Investidor 10 da PetroRecôncavo. Como eu falei pouco tempo atrás aqui no vídeo, a PetroRecôncavo ela anunciou que vai fazer uma redução no seu capex de 60% para os próximos anos e com isso o mercado não gostou, pessoal, e gerou uma desvalorização de 31% agora nos últimos 12 meses, tá? Então isso é algo que o mercado ele já ficou um pouco pé atrás com a empresa. Quando nós analisamos a cotação da PetroRecôncavo nos últimos 6 meses, ela teve uma leve valorização, no último ano ela desvalorizou 31%, analisando os últimos 5 anos ela saiu de 15 para uma cotação atual de 19, ela atualmente está com preço sobre lucro de 6,1, que está abaixo do seu preço sobre lucro de 11,38 histórico. O seu dividend yield está em 5,46% e está muito acima do seu dividend yield histórico de 1,95%. Ela é uma empresa atualmente que gasta muito dinheiro para fazer investimento nos seus campos maduros, então não é tanto o momento de ficar pagando dividendo. O foco dela agora é de investir na exploração e melhoria da produção. Inclusive eu vou falar sobre a produção mais para frente, demonstrando que ela apresentou uma melhora muito grande na produção e no lifting cost. Você sabe o que é lifting cost? Então continue no vídeo que eu vou te explicar. Quando nós analisamos a cotação da PetroRecôncavo com o índice, no caso o IBOV, que é o nosso índice de referência do mercado brasileiro, nos últimos 2 anos ela bateu o IBOV com 36% contra 18% do IBOV, porém, nos últimos 5 anos ela perdeu para o IBOV com 30% contra 46% do IBOV, beleza? Ela tem valor de mercado de 5,69 bilhões de reais, o free float dela é de 94%, free float é o tanto que está disponível no mercado para as pessoas poderem negociar. Ela tem 100% de tag along, atua no segmento de oil e gas. E note que quando a gente analisa receitas e lucros, eu acredito que esse primeiro momento aqui era o momento em que ela era uma prestadora de serviços para a Petrobras e nesse momento aqui ela já tinha ganhado algumas licitações para poder explorar os campos maduros. Note que a receita aumentou bastante, porém o lucro não é um lucro ascendente, porque o lucro que a gente gostaria de ver era um lucro assim, um lucro crescente, né? Porém, esse não é o caso, ela sofre muito até porque é um setor de commodities, né? Então não tem como fugir muito dessas oscilações de mercado. E como que está o resultado do terceiro TRI? Analisando os destaques da demonstração do resultado, quando a gente compara o trimestre contra trimestre, nós tivemos uma diminuição no resultado do exercício de 18%, ou seja, só os meses de julho, agosto e setembro. Porém, quando nós analisamos aqui o ano contra ano, nós tivemos uma diminuição no lucro de 30%. Essa diminuição ela é muito grande, tá? E ela se deu aqui muito nessa linha aqui de custos e despesas, que aumentou aqui 15%, equivalente a aproximadamente uns 120 milhões. E quais foram os destaques do terceiro trimestre de 2023? Nós tivemos uma produção média diária recorde, nós também tivemos uma receita líquida de 748 milhões, algo importantíssimo, o lifting cost de 12,15 por boy, uma redução de 10% versus o trimestre anterior. O que é o lifting cost? É o preço para tirar o petróleo do chão, do terreno, lá do local. Então isso aqui é muito importante, tá? E tivemos aqui o pagamento da última parcela das aquisições do ativo Potiguar e da SPE Tieta. Isso aqui é muito importante porque a empresa vai tá diminuindo o seu endividamento. Outro ponto importante, demonstrando a relevância dela, é entrada no índice de Bovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3. Tá bom? Então nisso aqui a gente mostra que teve também algumas coisas boas, apesar do lucro ter diminuído, né?
Mas aí você está pensando, poxa, Vitor, você está falando dessa empresa, você está passando pano, né? Porque a empresa diminuiu o lucro de uma maneira muito forte e ainda anunciou a diminuição dos investimentos. Mas é aí que tá. É sobre isso que eu vou falar agora. O segredo está na produção. A PetroRecôncavo está demonstrando cada vez mais melhoria na sua produção. Ela está conseguindo extrair cada vez mais com um custo cada vez menor. Vou mostrar para vocês. Quando nós analisamos os resultados de produção, nós tivemos aqui o crescimento no ativo Potiguar comparado ano contra ano de 32% no ativo Potiguar. No ativo Bahia, tivemos um crescimento de 39%. Na PetroRecôncavo, como um todo, tivemos um crescimento de 40%. Então, pessoal, a gente teve crescimento em todas as linhas. E quando a gente compara agora também só o trimestre, no ativo Potiguar teve crescimento e no ativo Bahia também teve crescimento. Então, a empresa está produzindo mais. Beleza, ela precisa melhorar a questão de custos, como foi uma questão lá que aumentou bastante, mas você vê que a empresa está extraindo cada vez mais dos seus campos maduros. E isso aqui, a meu ver, é o que vai segurar a empresa, porque o que fez a PetroRecôncavo diminuir sua cotação é ela dizer que ela vai diminuir os seus CAPEX, o seu investimento para os próximos anos. E qual que é o problema disso, pessoal? Quando a gente tinha um governo pró-privatização, como era o caso do Bolsonaro, ele ia lá e privatizava os campos. E o governo Lula, ele não é assim, ele não gosta de privatização. Isso afeta a PetroRecôncavo. Porém, a PetroRecôncavo pode ser que ela não compre o ativo, né? Mas ela pode continuar ganhando dinheiro prestando serviços para a Petrobras. Ela tem uma margem menor? Tem. Ela tem uma margem, ela pode fazer menos coisas do que poderia se fosse dela? Sim. Porém, ela ainda continua ganhando dinheiro. Ela ainda tem uma estrutura de gás para crescer, e crescendo essa estrutura de gás, ela vai ganhar muito dinheiro. Beleza? Mas e após tudo isso, será que eu vou continuar investindo? A resposta é sim, pessoal. Como vocês sabem, eu invisto pelo método da fórmula mágica do Joel Greenblatt, onde ele faz um ranqueamento das empresas considerando o EV/EBITDA, que trata sobre se a empresa está descontada ou não, e considera o ROIC, para analisar se uma empresa é rentável ou não. E a PetroRecôncavo, ela ainda continua muito bem ranqueada nesses critérios. Então eu vou continuar investindo nela, e só vou deixar de investir nela quando houver o próximo rebalanceamento da minha carteira e se lá ela não estiver bem ranqueada. Eu gosto do método do Joel Greenblatt para investir, porque nele eu tiro o sentimento, eu tiro toda a subjetividade que é normal dos investidores terem, e eu deixo para lá. Eu tenho critérios objetivos para fazer investimento, então eu fico bem tranquilo. Eu não fico acompanhando todo dia a cotação, eu não fico correndo atrás disso, porque eu acho que eu já tenho trabalho demais tendo que analisar os fundos imobiliários, que eu acho bem mais difícil. Então, nas ações, eu sou bem tranquilo. Eu apenas faço a fórmula mágica, vejo as empresas mais bem ranqueadas e invisto nelas. Mas se você ficou até aqui, é porque você gostou do conteúdo. Então gostaria de te convidar a se inscrever no canal, a deixar o like para que você fique por dentro dos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto e é só o começo.